John Owen, contra o arminianismo e seu ídolo pelagiano, o livre-arbítrio. Capítulo 14. A nossa conversão a Deus. Quão pouco ou absolutamente nada os arminianos atribuem à graça de Deus pela realização da grande obra de nossa conversão, pode claramente ser evidenciado a partir do que eu já mostrei que eles atribuem tal obra ao nosso próprio livre-arbítrio. Assim, falarei apenas brevemente, pois falar sobre verdades que são tão abundantemente reveladas nas Sagradas Escrituras exigiria uma discussão muito maior. Uma confirmação prolixa da verdade que professamos não se adequará tão bem à minha intenção, que é apenas demonstrar os erros dos arminianos, pois é por não conhecerem quão profundos são tais erros que muitos são enganados e seduzidos. Naquela grande conjunção da graça e da natureza, os arminianos atribuem dois poderes ao livre-arbítrio. Em primeiro lugar, um poder de cooperação e colaboração com a graça para torná-la eficaz de algum modo. Em segundo lugar, um poder de resistir à operação da graça, tornando-a completamente ineficaz. Entretanto, Deus não concede nenhuma graça, senão a que espera um ato consumado de um desses dois poderes, e o efeito em conformidade com isso. Se um homem cooperar, então a graça alcança o seu fim. Se ele desistir, ela retorna vazia. Para esse fim, eles inventam que toda a graça de Deus derramada sobre nós para a nossa conversão é apenas uma persuasão moral por sua palavra e não uma infusão de um novo princípio vital pela poderosa obra do Espírito Santo. Com efeito, admitindo isso, concordarei muito voluntariamente com eles em atribuir ao livre-arbítrio um dos dons citados anteriormente, um poder de resistir à operação da graça. E em vez do outro poder, o de cooperar e colaborar com a graça, devemos antes atribuir a toda a nossa natureza corrompida e a todos os que são participantes dela uma deficiência universal para obedecer ou cooperar com a obra que Deus intenciona fazer por sua graça. Se a graça da nossa conversão não for nada além de uma persuasão moral, não temos mais poder para obedecê-la nesse estado em que nos encontramos, mortos no pecado, do que um homem em seu túmulo tem em si mesmo para voltar a viver de novo e sair dali quando o chamarem. As promessas de Deus e as orações dos santos na Sagrada Escritura parecem se referir a uma graça que nos concede uma capacidade real interna para fazermos aquilo que é espiritualmente bom. Se um homem me convencer a saltar sobre o rio Tâmisa ou a voar como um pássaro, não importa quão eloquente ele possa ser, a persuasão dele em si não me faz mais capaz de fazer isso do que eu era anteriormente. Se o dom da graça de Deus não conferir nada além de uma doce persuasão, ainda que a mais poderosa das persuasões, então ele é algo extrínseco que consiste na proposta de um objeto desejado, mas não nos concede de modo algum uma força para fazer algo que já não possuímos anteriormente. Mas ouçamos eles mesmos pleiteando por cada um desses elementos relativos à graça e à natureza. Em primeiro lugar, vejamos como eles pleiteiam pela natureza da graça. Deus destinou salvar os crentes pela graça, ou seja, por meio de uma persuasão gentil e terna, conveniente e concordante com o livre-arbítrio deles, e não por qualquer ação todo-poderosa, diz Armínio. Parece algo estranho que, sendo a mente carnal inimizade contra Deus, e sendo a vontade dominada pelo pecado e repleta de uma oposição miserável a todos os caminhos do Senhor, ainda assim, Deus não tenha outros meios para conduzir os homens a Ele, exceto alguma persuasão que seja terna, agradável e que se harmonize com eles nesse estado em que estão. Como Álvares observa, subestimamos a dignidade e o poder da graça
quando reduzimos o principal motivo pelo qual ela é eficaz a um jantar bem digerido ou a um sono tranquilo, por meio do que alguns homens podem ser levados a um temperamento melhor do que normalmente apresentam para consentirem com essa graça. Por um momento, aceitemos que isso seja verdade e admitamos que Deus chama alguns por meio dessa tal convicção conveniente em um tempo e local específicos que Ele sabe que os homens consentirão com ela. Então, pergunto, Deus chama assim todos os homens ou apenas alguns? Se Deus chama todos, então por que todos eles não são convertidos, visto que, como eles admitem, a própria conveniência disso torna a graça eficaz? Se apenas Deus chama alguns, então por que eles e não outros? Isso provém de uma intenção especial de Deus para fazê-los obedientes? Que os arminianos tomem cuidado ao responder essa pergunta para que não cheguem perto de afirmar o decreto da eleição, pois jamais serão capazes de determinar a partir de que outra intenção isso deve ocorrer. Portanto, Corvinus nega que tal concordância seja necessária para a graça pela qual somos convertidos, mas que é necessário apenas uma persuasão moral, a qual, se quisermos, podemos obedecer e assim torná-la eficaz. E o próprio Armínio, depois de ter defendido essa posição tanto quanto pôde, isenta-se dela e falsamente atribui a origem dela a Agostinho, de modo que, como eles juntamente afirmam, nenhuma graça é necessária para que a fé seja gerada, mas apenas aquilo que é moral, o que é interpretado por alguns deles como uma declaração do Evangelho para nós, exatamente como seu antigo mestre Pelágio, o qual declarou o seguinte: Deus opera em nós para que desejemos o que é bom e o que é santo, ao passo que Ele nos desperta com a promessa de recompensa e da grandeza da glória futura, embora antes estivéssemos entregues a desejos terrenos como animais irracionais, não amando nada além das coisas do presente século. Ele incita nossas vontades tolas a desejar Deus ao nos revelar sabedoria e nos convencer de tudo o que é bom. Ambos afirmam que a graça de Deus não é outra coisa senão uma persuasão moral que opera por meio de argumentos poderosos e convincentes. Contudo, aqui, Pelágio parece atribuir maior eficácia à graça do que arminianos o fazem, pois ele admite que ela opera sobre nós quando nosso estado é semelhante ao dos animais irracionais, quando só pensamos nas coisas terrenas. Mas os arminianos confessam que, para a fé ser produzida, é necessário que esses argumentos sejam propostos da parte de Deus, para que provavelmente nenhuma razão seja alegada de que eles não parecem credíveis. Os arminianos declaram ainda que, para que a fé seja produzida em nós, são necessárias uma docilidade piedosa e uma dignidade de espírito da nossa parte. Assim, segundo eles, toda a graça de Deus que nos foi concedida consiste em argumentos persuasivos a partir da palavra dele. Se tais argumentos encontrarem mentes ensináveis, então a conversão delas pode ser operada. Em segundo lugar, após atenuarem a graça de Deus dessa maneira, eles afirmam: para que a graça seja eficaz, ela depende do livre-arbítrio. É o que declaram os remonstrantes na apologia deles. E Grevinchovius complementa: falo confiadamente quando digo que o efeito da graça em um curso normal depende de algum ato de nosso livre-arbítrio. Suponhamos, então, que dois homens sejam feitos participantes da mesma graça, ou seja, que tenham o evangelho pregado a eles pelos mesmos meios, e então um é convertido e o outro não. Qual pode ser a causa dessa diferença tão grande? Houve alguma intenção ou propósito de Deus que um fosse transformado e o outro não? Não. Ele igualmente deseja e intenciona a conversão de todos e de cada um.
Será então que Deus opera pelo Espírito Santo mais fortemente no coração de um do que de outro? Não, a mesma operação do Espírito sempre acompanha a mesma pregação da palavra. Mas um daqueles homens não foi feito participante da verdadeira graça infundida por meio de uma ação todo-poderosa que não alcançou o outro? Não, porque isso destruiria a liberdade de sua vontade e o privaria de todo louvor pela crença. Como então ocorreu essa diferença extrema nos efeitos finais? Quem fez o homem diferente do outro? O que aquele homem tinha que não tenha recebido? Ora, tudo isso procede apenas da força de seu próprio e obediente livre-arbítrio, que cede ao convite da graça de Deus, o que, como os outros, ele poderia ter rejeitado. Essa é a causa imediata da conversão daquele homem, de forma que todos os louvores são devidos a ele. Assim, então, o velho ídolo pode se gloriar perante todo mundo, pois se ele apenas puder fazer com que seus adoradores prevaleçam quanto a isso, então ele terá excluído completamente a graça de Cristo e a transformado em um mero título, ao passo que não existirá tal coisa no mundo. Em terceiro lugar, os arminianos ensinam que, apesar de todo o propósito e intenção de Deus para converter e assim salvar um pecador, e a despeito da operação mais poderosa e eficaz do bendito Espírito, combinada com a mais atraente e persuasiva pregação da palavra, ainda assim está no poder de um homem frustrar esse propósito, resistir a essa operação e rejeitar essa pregação do Evangelho. Não precisarei provar isso, pois trata-se do que eles defendem em termos expressos e também o que eles devem fazer se quiserem ser coerentes com seus princípios anteriores. Se admitirmos que o propósito de Deus, a operação eficaz do Espírito e a pregação do Evangelho não possuem influência sobre qualquer homem, senão por meio da persuasão moral, então devemos admitir não apenas que essas coisas podem ser resistidas, mas devemos negar também que elas podem ser obedecidas. Podemos resistir a essas coisas à medida que temos tanto uma incapacidade para o bem, quanto uma repugnância contra ele. Mas, quanto a obedecê-lo, a menos que neguemos toda a corrupção inerente e depravação da natureza, não podemos atribuir tal suficiência a nós mesmos. Ora, a respeito dessa fraqueza da graça, a qual não é capaz de superar o poder da natureza pecaminosa, um testemunho de Armínio é suficiente. Sempre permanece no poder do livre-arbítrio rejeitar a graça que é dada e recusar uma graça subsequente, pois a graça não é uma ação onipotente de Deus, de forma que o livre-arbítrio não possa resisti-la. Não que eu afirmasse em oposição a isso, uma tal operação da graça que devesse, por assim dizer, superar violentamente a vontade do homem e forçá-lo à obediência, pois isso necessariamente seria prejudicial à nossa liberdade. Mas por operação da graça, me refiro a uma obra tão amável e eficaz a ponto de promover infalivelmente a nossa conversão, de nos tornar dispostos a quem antes não éramos dispostos e obedientes a quem não obedecíamos, e de criar corações puros e renovar espíritos retos dentro de nós. O que afirmamos então em oposição a essas heterodoxias arminianas é o seguinte: a graça eficaz que Deus usa na grandiosa obra da nossa conversão, em razão de sua própria natureza, sendo também um instrumento e intenção de Deus para esse propósito, certamente produz o efeito pretendido, sem resistência bem-sucedida e sozinha, sem qualquer cooperação considerável de nossas próprias vontades, até que elas sejam preparadas e transformadas por essa mesma graça. A infalibilidade do efeito da graça eficaz depende principalmente do propósito de Deus. Quando por qualquer meio Deus intenciona a conversão de um homem, esses meios devem ter uma eficácia tal
que os torne instrumentos adequados para a realização dessa intenção, para que o conselho do Senhor possa prosperar e a palavra dele não volte vazia. Mas um modo de sua operação que não requer assistência humana e é capaz de superar toda a repugnância dos homens é próprio da essência de que tal ato consiste. Essa natureza e eficácia da graça se opõem a uma influência indiferente do Espírito Santo, a uma moção metafórica e a uma obra de persuasão moral que apenas propõe um objeto desejável, que é fácil de resistir e que não é eficaz, a menos que seja ajudada por uma capacidade inata em nós mesmos, que é no que consiste a graça arminiana. Confirmarei isso brevemente a partir das seguintes premissas. Em primeiro lugar, embora Deus não utilize as vontades dos homens em sua conversão, como espíritos malignos usam os membros dos homens, levando-os a cair em êxtase e fazer movimentos abruptos, violentos, mas de forma amável e adequada à natureza livre deles. Contudo, no que diz respeito ao primeiro ato de nossa conversão, a vontade é meramente passiva como um sujeito capaz de uma tal obra, não concorrendo de modo algum com cooperação com a nossa conversão. Nossa vontade não é a causa dessa obra, mas o sujeito em que ela é operada. Nossa vontade possui apenas uma capacidade passiva para receber esse ser sobrenatural que é introduzido pela graça. O começo dessa boa obra provém somente de Deus. Filipenses 1:6. Sim, a fé é atribuída à graça não por meio de cooperação com a nossa vontade, mas em oposição a ela. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 3:5. Convertei-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Lamentações 5:21. Em segundo lugar, embora a vontade do homem não dê qualquer consentimento na ocasião em que a graça é inicialmente infundida, contudo, há uma recepção subjetiva dela, ainda no primeiro ato, que é feita na e pela vontade. Então, ela coopera muito livremente, por meio de subordinação, com a graça de Deus. E quando mais eficazmente a vontade é movida pela graça, mais voluntariamente ela opera com a graça. É assim, então, que o homem convertido pela graça converte-se voluntariamente. Em terceiro lugar, nós não afirmamos que a graça seja irresistível, como se ela viesse sobre a vontade com uma violência tal que subjuga e elimina a vontade humana e a sujeite por compulsão ao que ela não é de nenhuma maneira inclinável. Mas, ao usarmos esse termo, temos em mente apenas uma eficácia tão invencível da graça que sempre e infalivelmente produz o seu efeito. Pois quem é que pode resistir a Deus? Atos 11:17. A expressão graça irresistível também pode ser utilizada com referência à vontade em si, a qual não resistirá a essa graça, pois todo aquele que o Pai dá a Cristo virá a ele. João 6:37. A operação da graça não é resistida por nenhum coração duro, porque ela sensibiliza o próprio coração. O que acontece não é tanto que a graça tira um poder de resistir, mas que ela concede uma vontade de obedecer por meio do que a poderosa impotência da resistência é removida. Em quarto lugar, em relação à graça em si, ela ou é comum ou especial. A graça comum ou geral consiste na revelação externa da vontade de Deus através da sua palavra, com alguma iluminação da mente para a perceber e uma correção das afeições, mas não tanto a ponto de que a vontade de Deus anunciada através da pregação da palavra não possa ser desprezada.
e, em algum grau ou outro, para alguns mais e para outros menos, e isso acontece comumente a todos os que são chamados. A graça especial é a graça da regeneração, que compreende a graça comum, porém acrescenta mais atos espirituais e pressupõe especialmente o propósito de Deus, do qual a sua eficácia principalmente depende. Em quinto lugar, essa graça salvífica, pela qual o Senhor converte ou regenera um pecador e o transporta da morte para a vida, é externa ou interna. A graça externa consiste na pregação da palavra, cuja operação ocorre por meio da persuasão moral, quando por meio dela rogamos aos nossos ouvintes, da parte de Cristo, que se reconciliem com Deus, 2 Coríntios 5:20. Assim, a pregação da palavra de Deus é o agente instrumental de nossa conversão e pode ser considerada uma causa suficiente da nossa regeneração, na medida em que nenhuma outra coisa do mesmo tipo é necessária. Ela também pode ser resistida se abstraída dessa consideração em que é vista como o instrumento de Deus para tal fim. Em sexto lugar, os teólogos distinguem a graça interna da graça inicial ou preveniente, ou a seguinte graça cooperante. A graça interna é o princípio espiritual vital que é infundido em nós pelo Espírito Santo, a nova criação e concessão de uma nova força, pelo que somos conduzidos à capacidade para realizar ações espirituais, crer e prestar obediência evangélica, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Efésios 2:10. Por essa graça interna, Deus nos dá um coração novo, põe dentro de nós um espírito novo, tira de nós o coração de pedra, nos dá um coração de carne e põe dentro de nós o seu espírito, para que andemos nos seus estatutos. Ezequiel 36, 26, 27. Agora, essa primeira graça não é própria e formalmente um ato vital, mas somente causal, por ser um princípio que se move para tais atos vitais dentro de nós. O hábito da fé é concedido a um homem para que ele seja capaz de praticar os atos de fé e para dar nova luz à compreensão, novas inclinações à vontade e novas afeições ao coração. É a eficácia infalível dessa graça que nós pleiteamos contra os arminianos. Citarei apenas algumas dentre as inúmeras passagens da Sagrada Escritura que confirmam essa verdade e as apresentarei em 3 pontos. Em primeiro lugar, nossa conversão é operada por uma ação divina onipotente a que a vontade do homem não deseja resistir e, portanto, não pode resistir. A impotência da vontade humana não deve se opor a essa graça onipotente que certamente efetuará a obra para a qual foi ordenada, sendo uma ação não inferior à sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Efésios 1, 19, 20. E esse poder que é capaz de superar o inferno e quebrar os laços da morte, não será eficaz para levantar um pecador da morte no pecado, quando ele é designado para essa obra pela intenção de Deus? Deus realiza a obra da fé com poder. 2 Tessalonicenses 1:11. E foi pelo seu divino poder que nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. 2 Pedro 1:3. Com certeza, uma persuasão moral e resistível não seria chamada tantas vezes de o poder de Deus, pois poder denota uma eficácia real, a qual nenhuma criatura é capaz de resistir. Em segundo lugar, aquilo que consiste em uma eficácia real não pode, de modo algum, ser considerado assim, senão quando e onde ela realmente opera o que intenciona, de modo que não possa ser resistida a ponto de tornar-se inoperante,
pois toda a sua natureza é constituída por uma operação real. Ora, que a própria essência da divina graça consiste em um tal ato formal, pode ser provado por todas as passagens da Escritura que afirmam que Deus, por sua graça, ou a graça de Deus, verdadeiramente efetua a nossa conversão. Refiro-me a passagens como Deuteronômio 30:6. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. A circuncisão dos nossos corações, para que possamos amar o Senhor com todo o nosso coração e com toda a nossa alma, equivale à nossa conversão, a qual o Senhor aqui afirma que Ele mesmo fará, não que apenas nos permitirá fazê-la, mas que Ele mesmo, real e efetivamente, a realizará. Veja ainda estas outras passagens. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. Porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Jeremias 31:33 e 32:40. Deus não oferecerá o seu temor para eles, mas, na verdade, o porá dentro deles. Ezequiel 36:26-27 diz isso de maneira ainda mais clara. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Essas expressões denotam apenas uma persuasão moral? Porventura Deus afirma aqui que fará o que Ele intenciona apenas persuadindo-nos e que podemos nos recusar fazê-lo se quisermos? Está no poder de um coração de pedra remover a si mesmo? Que pedra ativa é essa que pode remover a si mesma? Em que esse coração de pedra difere do coração de carne que Deus promete? Podemos dizer que um coração de pedra tem o poder de transformar-se em um coração de carne, de modo a fazer com que andemos nos estatutos de Deus? O fato é que, a menos que os homens fossem deliberadamente cegos, eles necessariamente perceberiam aqui a indicação de tal ação de Deus, de modo a operar a nossa conversão de maneira eficaz, única e infalível, abrindo os nossos corações para que estejamos atentos à palavra, Atos 16:14, e concedendo que nós crescemos em Cristo, Filipenses 1:29. Ora, essas e outras passagens semelhantes provam que a natureza da graça de Deus consiste em uma eficácia real e, portanto, a sua operação seguramente é eficaz. Em terceiro lugar, nossa conversão é uma nova criação, uma ressurreição e um novo nascimento. Ora, aquele que criou um homem não o persuade a criar a si mesmo, e mesmo se esse fosse o caso, o homem não conseguiria. O homem não tem qualquer poder para resistir àquele que deseja criá-lo, ou seja, como agora o consideramos, transformá-lo de algo que ele é em algo que ele não é. Quais argumentos você acha que seriam suficientes para persuadir um homem morto a ressuscitar a si mesmo? Ou com que grande auxílio ele pode contribuir para a sua própria ressurreição? Nenhum homem pode criar a si mesmo. Nenhuma nova forma foi alguma vez realizada por meio de argumentos sutis. Esses são os termos que a Escritura tem o prazer de usar a respeito de nossa conversão. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5:17. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4:24. A conversão consiste em nosso novo nascimento. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Tiago 1:18. E assim, nós somos de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1:23. A conversão consiste em nossa vivificação e ressurreição. O Filho vivifica aqueles que quer. João 5:21. Aqueles mesmos mortos que ouvem a sua voz vivem. João 5:25. Estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, somos vivificados juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2:5. Pois, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes para a fé no poder de Deus. Colossenses 2:12. E bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20:6. Soli Deo Gloria.